Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 5, verso 8, na sexta das bem-aventuranças, né? E é muito interessante, conforme nós vamos avançando, olhando para as bem-aventuranças, nós percebemos que elas não somente têm uma mesma estrutura entre si, mas que também a sequência das bem-aventuranças não é por acaso. Existe uma sequência proposital aqui nas bem-aventuranças, né? Além da estrutura que nós já falamos outras vezes, que é aquela estrutura comum onde nós vemos em todas as bem-aventuranças a seguinte a construção, onde diz que feliz é o cristão, pois ele vai para o céu. Fala que sempre é bem-aventurado, uma característica que o cristão deve ter, né? E uma característica que será saciada, digamos assim, ou que nós iremos encontrar na eternidade, né? Essa é a estrutura das bem-aventuranças, mas também existe um propósito na sequência dessas bem-aventuranças, né? Quem fala muito sobre isso é o Dr. Martin Lloyd-Jones, com um livro onde ele explana o Sermão do Monte como um todo, em diversas preleções e pregações dele, né? E aí ele fala um pouco sobre isso, como que ele entende que são 8 bem-aventuranças, e as 3 primeiras bem-aventuranças expressam uma consciência de necessidade, assim ele diz. A 4ª bem-aventurança, ela expressa o ápice dessa necessidade, consciência de necessidade, que é quando diz que bem-aventurados têm fome e sede de justiça, né? E a partir daí começa a se relacionar com as primeiras. Então, por exemplo, quando vemos a 5ª bem-aventurança, onde diz bem-aventurados os misericordiosos, isso se relaciona com os pobres em espírito, né? Porque é impossível ser misericordioso sem antes ter essa humildade de espírito, sem antes ter essa pobreza de espírito, como já estudamos. E aqui quando vemos que bem-aventurados são os limpos de coração, Martin Lloyd-Jones aponta uma relação à 2ª bem-aventurança, onde diz bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele diz e identifica que existe propósito nessa sequência, e existe uma correlação, ou seja, as bem-aventuranças elas estão interligadas e possuem também entre si um relacionamento de interdependência, né? Elas tornam umas às outras cada vez mais ricas e mais profundas, né? Isso é muito importante para olharmos para essa bem-aventurança aqui, onde fala dos limpos de coração. Porque quando olhamos para os limpos de coração, podemos nos perguntar quem são esses, né? O que de fato é um limpo de coração? Mas para isso nós temos que olhar para aquela 2ª bem-aventurança que está correlacionada, que fala dos que choram, né? A ideia de uma pessoa que é limpa de coração, uma pessoa que primeiro reconhece a sua própria impureza, reconhece que não é limpa de coração. Então ela se entristece por isso, ela fica com o coração contrito porque está ciente de sua própria impureza. Esse é o que está caminhando a ser alguém limpo de coração. Essa é a pessoa que está caminhando em santidade e que persegue o objetivo de ser limpo de coração. E são essas pessoas que entendem justamente essa mensagem muito central no Evangelho, que entendem a sua incapacidade, a sua impureza. São essas pessoas que compreendem de fato a graça de Deus, que compreendem o sacrifício que Cristo fez em nosso favor, né? Um sacrifício gracioso. Uma mensagem muito central no Evangelho. E por isso são essas pessoas que entendem a graça de Deus, que entendem como são incapazes, esses estarão na presença de Deus, né? Esse texto onde ele diz, porque esses verão a Deus, em nenhum momento ele quer contradizer outros textos que falam de Deus como um ser invisível, ou de Deus como um ser que é espírito,
né? A ideia não é contradizer, mas apontar ao fato claro de que esses que são limpos de coração, esses que entendem a sua incapacidade, a sua impureza e lutam diariamente por uma vida de santidade, esses aqui são aqueles que estarão na presença de Deus, porque entenderam o Evangelho, porque entenderam a graça do nosso Deus, né? Essa é a ideia de dizer que eles verão a Deus. É a construção daqueles que vão estar no reino dos céus, é a construção daqueles que vão ser consolados, daqueles que sua fome e sede de justiça será saciada. Tudo isso aponta para o céu, para o dia em que estaremos na presença de Deus. É para tudo isso que esse texto aponta, né? Mas agora podemos olhar e pensar, o que devemos aprender disso tudo? Nós precisamos aprender que nós devemos ser limpos de coração. Nós precisamos ser pessoas que entendem a própria incapacidade. Precisamos ser pessoas que entendem a impureza que existe no nosso coração. A impureza que nós estamos sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Nós estamos num estado de impureza tremenda, um coração sujo, um coração que está imerso no próprio pecado, na própria pecaminosidade da nossa carne, né? Nós precisamos entender nossa incapacidade e impureza. E precisamos estar contritos diante disso. Precisamos nos entristecer mesmo, né? Assim como ele diz, bem-aventurados os que choram, precisamos chorar por isso. Precisamos ficar entristecidos com o fato de que nós somos impuros e incapazes. De que sozinhos, sem Cristo, nós não conseguimos alcançar essa pureza de coração, essa limpeza do nosso coração. Então, diante disso, precisamos olhar para Cristo, olhar para a graça de Deus em Cristo, olhar para o Espírito Santo que Cristo nos concede graciosamente, que nos ajuda a uma vida de santidade. Precisamos abraçar essa oportunidade preciosa que temos de desenvolver vida de santidade, para então alcançarmos cada dia mais essa limpeza de coração, né? Esse não é um processo que vai ser rápido, simples, é um processo que leva a vida inteira, mas nós precisamos persistir, caminhar nessa direção, para que possamos dizer que bem-aventurados somos nós, limpos de coração, porque estaremos na presença de Deus, veremos o Deus em forma física, em nosso Senhor Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Deus porque podemos olhar para as Escrituras e podemos ter delas, ó Pai, ensinamentos tão preciosos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a Tua palavra e o Senhor nos ajuda e nos ilumina por meio do Teu Santo Espírito para que possamos compreender as Suas Sagradas Escrituras, ó Deus. Pedimos a Tua ajuda, ó Pai, para que possamos nos tornar pessoas que são limpas de coração, para que possamos nos identificar com esse salmo, que possamos entender toda a construção que isso tem, entender que precisamos estar conscientes da nossa incapacidade, da nossa impureza, que possamos nos entristecer com isso, ter o nosso coração contrito com isso, mas que também não fiquemos imóveis, ó Pai, que possamos caminhar na Tua direção, caminhar na direção de uma vida de santidade, que o Senhor nos ajude a fazermos isso dia após dia, contando com o apoio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Essa é a nossa oração. Nos ajude, Deus, a sermos limpos de coração, para que possamos um dia estar na Tua presença gloriosa, para que possamos um dia, ó Deus, estarmos na presença do Teu Filho, Jesus Cristo, que é a Tua imagem exata, como a Tua palavra nos ensina, Cristo sendo a imagem do Deus invisível. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e o Senhor nos dê essa graça, ó Pai, de sermos limpos de coração. Essa é a nossa oração preciosa que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Aproveite esses últimos minutos do nosso vídeo para deixar aqui no nosso chat o seu pedido ou o seu agradecimento, que nós vamos orar logo em seguida.
Ou então também deixe somente o seu boa noite para que possamos interagir um pouco aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui, também se inscreva nesse canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos a respeito da Palavra de Deus que já foram publicados e que ainda serão publicados aqui. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.